Bom, sabendo as desvantagens as vantagens e desvantagens básicas e as diferenças da digital para a analógica, nós vamos começar com a ideia das bases numéricas. O que é isso? Base numérica é a forma de se contar, certo? Então vamos lá, vamos primeiro para a base decimal, que é a base mais utilizada no nosso dia a dia, né? Então a base decimal é a base que nós utilizamos no nosso dia a dia e é composta por 10 algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. 7, 8 e 9, né? Como em toda base numérica, no início da contagem são utilizados todos os números da base e depois começar a fazer as combinações. O que isso quer dizer? Vamos ver aqui. O início da contagem, a gente vai do primeiro algarismo, né, que no nosso caso é o zero, que vale o algarismo da base decimal que vale menos, é o zero. E aí começamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Certo? Opa, peraí que tá errado aqui. Certo? Então, usamos todos. O que aconteceu aqui? Nós usamos todos os números da nossa base. Não tem outros números que representem valores diferentes. O 1 quer dizer, corresponde a uma unidade, o 2 a 2 unidades e assim por diante, até o 9 que corresponde a 9 unidades, né? O que a gente faz a partir daqui? A gente adiciona um número aqui, ó, na dezena, certo? No caso da base decimal. Nós chamamos esse segundo algarismo de dezena. E aí nós vamos repetindo os algarismos da dezena e combinando com a mudança dos algarismos da unidade. Certo? Então a gente faz o 10, o 11, o 12, o 13 e assim por diante, né? Então vamos continuar aqui. O que a gente percebe? Quando a gente vai combinando com a dezena, a gente faz a mesma coisa. Usa do 1 até o 9 na dezena, sempre combinado com a mudança aqui da unidade. Quando a gente chega no 99, a gente novamente tem que adicionar mais um número aqui na frente, que é o número da centena. Certo? Então a gente adiciona um 1 aqui na centena e vai variando aqui, certo? Então continua: 100, 101, 102, 103, 104, 105. Percebam então que em qualquer número, isso vai valer para todas as bases, sempre o número que mais varia é esse primeiro aqui, é o número que está na unidade. Percebe que ele está variando sempre 0, 1, 2, 3, 4. De uma linha para outra, ele sempre vai variar. Agora, aqui na dezena, ela vai variar menos do que na unidade. O que eu quero dizer? Perceba que aqui nós temos o zero 10 vezes, certo? O zero aqui, né? Aí a gente vai ter o 1. Aí o 1 mais 10 vezes, certo? E aqui na centena, nós vamos ter 100 vezes o 1, que são todos os números da primeira centena. Ou seja, 101, 102, 120, 130, 140, certo? E assim vai. Depois de 100 vezes, de 100 combinações aqui, que a gente vai mudar do 1 para o 2, né? Por exemplo, vamos mudar aqui. Então, depois de contar 100 vezes e chegar no 199, certo? A gente vai colocar o 2 aqui, certo? 0, 0 para formar o 200. E aí o 2 vai ficar aqui mais 100 vezes, certo? Mas de uma linha para outra aqui na unidade eu mudei, certo? E na dezena, depois de 10 linhas eu vou mudar. E na centena eu vou mudar só depois de 100 linhas. Isso quer dizer o quê? O que eu estou querendo dizer com isso? Onde que eu estou querendo chegar? Percebam que esse primeiro dígito da unidade é o que mais varia, certo? Esse segundo dígito da unidade varia menos do que o primeiro, varia mais do que o primeiro, mas varia menos do que o terceiro. E assim vai. Então, esse primeiro dígito, que no sistema decimal a gente chama de unidade, ele pode também ser chamado de dígito menos significativo. Ou seja, esse aqui é o dígito que significa menos, né? Que vale menos dentro desse número todo, certo? E aí por diante. O último dígito aqui, sempre do meu número,
vai ser o dígito mais significativo, certo? Perceba bem, vamos imaginar a seguinte situação. Digamos, por exemplo, lá na empresa onde você trabalha, que o seu chefe vai chegar para você e vai dizer o seguinte: olha, amigo, eu vou te dar um zero, para colocar no seu salário, certo? Então vamos dizer que o seu salário seja de R$ 1.000. Poxa, se eu colocar esse zero aqui, veja bem, se eu colocar esse zero aqui antes do 1, ele não vai valer de nada. Não vai mudar em nada o meu salário, não é? Agora, se eu colocar esse zero aqui atrás, ó, isso passou de 1.000 para 10.000. Por quê? Porque eu joguei o 1 para lá. Ou seja, ele virou mais significativo. A mesma coisa, imagine você o seguinte. Vamos dizer que você ganha R$ 1.356. Aí o seu patrão vem e fala para você, olha, a empresa não está muito bem, você vai ter que tirar vai ter que subtrair de algum desses dígitos aqui do seu salário. Se eu vier e fizer tirar o 1 aqui do 6 menos 1, certo? Ele vai virar 5. Ou seja, eu vou ter daí um salário de R$ 1.355. Percebe? Como tirar um 1 daqui, ó, desse primeiro dígito aqui, ele não vale nada, né? Aliás, vale nada não, ele vale muito pouco. Agora, e se eu tirar o 1 aqui da frente, esse 1 aqui, de 1.356, eu vou passar a ganhar só 356. Percebe como esse dígito aqui vale muito mais na contagem do que esse outro dígito? Por isso que esse aqui é chamado de menos significativo. Esse aqui é o menos significativo e esse aqui é o mais significativo. Entendeu? Então é por isso que eu chamo esse carinha aqui de menos significativo e esse de mais significativo. Percebe? Tá? Aí, mas poxa, Renato, você falou que tem uma lógica para combinar esses números, né? Ou seja, se eu venho lá 1, 2, 3, 4, tal, aí vou adicionar uma dezena. Como é que é isso? Como é que é essa lógica? Vamos imaginar o seguinte: o número 1234, certo? Esse número aqui, 1234. Se eu for imaginar o quanto que esse segundo dígito aqui vale a mais do que esse primeiro, eu vou fazer da seguinte forma. Vamos imaginar que esse primeiro dígito aqui, que é o menos significativo nesse caso, ele vale ele multiplicado por 10 elevado a 0. 10, como assim, Renato? Ou seja, o dígito que está aqui, qualquer dígito que eu escrever aqui, vai valer ao próprio valor dele, ou seja, no caso 4, multiplicado por 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1, ou seja, esse carinha aqui está valendo 4 dentro desse conjunto. Esse segundo carinha aqui, que é o 3, ele está na segunda posição, então ele é o valor dele multiplicado por 10 elevado a 1. Por quê? Porque ele está na primeira posição aqui, certo? Vamos chamar essa aqui de posição 0, que é o dígito menos significativo. Ou seja, ele está valendo 3 elevado a 10 a primeira, que é 3 vezes 10, porque 10 a primeira é 10, certo? Então ele está valendo 30. 3 vezes 10, 30. Esse terceiro carinha aqui, ele está valendo o próprio valor dele, vezes 10 elevado a 2, porque ele está aqui na segunda posição. 10 elevado a 2 é 100, então ele está valendo 2 vezes 100, certo? Então ele está valendo 200 dentro desse conjunto, não é? Ele não é a centena aqui, então ele está valendo 200. E esse último carinha aqui é o valor dele vezes 10 elevado à terceira, que é igual a 1.000. 10 elevado à terceira é igual a 1.000, então 1 vezes 1.000. Vamos imaginar aqui então esse primeiro número, ele não é 10 vezes
é 1 elevado a 10 ao cubo, que é 1000, ele vale 1000. Percebe aqui, ó, embaixo? O segundo carinha é 2 vezes 10 elevado a 2, que é 100, ou seja, é 200 aqui, né? 2 vezes 100, 200. O terceiro é 30 e o último é 4. Aqui o primeiro é 4. Então ele vale 1234. Isso daqui é a lógica do valor de cada posição aqui. É importante que vocês vejam essa tabela, que vocês lembrem dessa tabela, de como fazer essa conversão, como achar esse valor, porque sempre que eu quiser transformar um número de qualquer base para a base decimal, né? Se eu quiser converter, por exemplo, a base binária para a base decimal, é só eu fazer esse mesmo esquema. Só que aqui, ao invés de 10, né, nessa posição aqui, eu vou ter a base. Ou seja, se eu estou convertendo de binário, que é base 2, para a base 10, esse carinha aqui, em vez de 10, ele vai valer 2. Entendeu? Ou seja, aqui vai valer 2. Percebe? Só que aí, na base binária, eu não vou ter como ter 4 nessa posição, porque não existe 4 na base binária. É 1 ou é 0, né? Então aqui eu vou ter 1, por exemplo. Certo? Então 1 vezes 2, 2. Então essa posição, se tiver 1, vai valer 2. Vamos continuar vendo aqui nos nossos slides. Tá? Aí a base binária. Vamos começar a conversar sobre a base binária. A base decimal é tranquilo, porque é a base que a gente mais usa. A gente consegue entender como é que é o fluxo. Agora vamos começar a comparar a base decimal com a base binária, para a gente ver o que acontece. Bom, então a base binária ela é composta por apenas dois números, 0 e 1. E ela é utilizada na eletrônica digital, pois na eletrônica digital a gente precisa ter apenas dois estados lógicos bem definidos, né? Que é o ligado ou desligado, né? Ligado vai ser 1, desligado vai ser 0, né? Pode chamar também de estado lógico alto, que é o 1, ou baixo, que é o 0, verdadeiro, que é 1, ou falso, que é 0. Isso aqui tem várias formas de você chamar, tá? Mas o que importa é que na eletrônica digital a gente tem que ter as coisas bem determinadas, bem definidas. Então, ou tá ligado ou não tá, certo? Por isso que a gente usa muito a base binária, que ela ou vai ser 0 ou vai ser 1, tá? Então, como é que funciona a base binária? A lógica dos números é a mesma. O primeiro dígito aqui vai ser sempre o menos significativo, né? O segundo dígito vai ser sempre o mais, ó, aqui vai ser sempre o menos significativo, certo? Aqui eu vou ter sempre o mais significativo desse lado aqui, né? Então, quanto mais para a esquerda aqui o número tiver, mais significativo ele vai ser, tá? Dentro do nosso número. E aí, quando a gente vai começar a fazer, quando a gente vai fazer a mesma combinação, perceba só, 0, 1, 0, 1, certo? Então eu comecei a contar, eu estou variando aqui os dígitos que eu possuo para variar. Então contei 0, fui para 1, 0 e 1. Ou seja, contei 0 aqui, 1 aqui, certo? Agora eu não tenho mais para onde ir. Ou seja, na base binária eu posso contar só até 2? Não, eu começo a combinar os números. Ou seja, eu adiciono 1 aqui no que seria, na base decimal, seria a nossa dezena, né? Adiciono 1 e jogo o 0. Aí eu continuo com 1 desse lado e conto 1, né? Então, vai nessa sequência. Vamos ver uma tabela um pouco maior aqui. Perceba só, esses aqui, ó, são os dígitos menos significativos. E esses aqui são os dígitos mais significativos, certo? Então vamos lá. Comecei contando 0, aí 1. Aí eu não tenho mais para onde ir. Eu vou adicionar o 1 aqui na frente, ó, certo? Aí eu vou contar 0, né? 1, 0. 1, 1. Pronto. Não tem mais para onde ir também. Vou adicionar mais um aqui na frente. Então, 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 0, 1, 1, 0.
1, 1 e 1. Agora não tem mais para onde ir. Eu já fiz todas até aqui, ó. Eu fiz todas as combinações possíveis. Mas veja só, se eu contar só até 1, 1, 1, na base decimal eu só contei até 7. 1, 1, 1 na base binário corresponde a 7 na base decimal. Só. Eu tenho que continuar essa contagem. Para mim contar até só 7 não faz muita diferença. Aí eu continuo minha contagem. Adiciono mais 1 aqui na frente, ó. Então 1, 0, 0, 0. Aí eu vou continuar. 1, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 0 e 1, 1, 1, 1. Certo? Então, quer dizer, sempre que eu não consigo mais ter para onde ir a minha contagem, nesse momento aqui, por exemplo, eu adiciono 1 aqui na frente e recomeço a minha contagem aqui. Certo? Percebam que esse primeiro dígito, ele é o que mais varia. Numa linha ele é 0, na outra é 1. Numa linha é 0, na outra é 1, 0, 1, 0, 1. O segundo dígito, ele já vai variar menos. Percebe que aqui, a cada linha ele está variando. Aqui ele vai variar só a cada duas linhas, ou seja, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Ou seja, ele está variando só a cada duas linhas. Já nessa terceira posição, eu vou variar apenas a cada 4 linhas, né? Então, 4 vezes 0, né? 4 linhas com 0, 4 com 1. 4 linhas com 0, 4 com 1. Certo? Na próxima linha, eu vou variar a cada 8 linhas apenas. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, né? E aí mais 8 linhas aqui com 1, né? Se eu continuar mais uma coluna aqui, por exemplo, se eu fosse continuar mais uma coluna aqui nessa tabela, eu ia ter 16 vezes o 0, 16 linhas com 0, e aí mais 16 linhas com 1. E aí 16 linhas com 0, 16 com 1. Percebe? Agora, veja só que coisa interessante que está acontecendo aqui. Essa variação, essa mudança da variação, ela está seguindo um padrão. Percebe que aqui é uma linha, a cada uma linha, então ela está variando 2 elevado a 0. Deixa eu fazer aqui só uma equação. Aqui, ó. Eu estou variando aqui 2 elevado a 0 linhas vezes, né? O que é isso aqui? Isso aqui é igual a 1. Ou seja, uma linha para outra eu estou variando. Aqui eu estou variando 2 elevado a 1, que é igual a 2. Ou seja, eu estou variando a cada duas linhas. Percebe? Ó? Duas vezes o 0, duas vezes o 1, duas vezes o 0, duas vezes o 1. Já na terceira, eu estou variando 2 elevado a 2, que é 4. Ou seja, a cada 4 linhas eu mudo o sinal, o número, o dígito. Percebe? E aqui eu estou variando 2 elevado a 3, que é igual a 8. Eu estou variando aqui a cada 8 linhas. Percebe? É aquela mesma lógica que a gente acabou de comentar do decimal, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Essa mesma lógica aqui, certo? Só que no decimal, eu estou variando aqui a cada... Aqui, por exemplo, eu estou variando a cada uma linha, certo? Ou seja, a unidade de uma linha para outra ela sempre vai variar. A dezena ela vai variar só a cada 10 linhas, ou seja, a gente vai ter 10 linhas do mesmo número
aí 10 linhas do próximo, 10 linhas do outro. Aqui eu vou ter a cada 100 linhas, ou seja, 100 vezes o mesmo número, 100 linhas o mesmo número, aí depois mais 100 linhas do próximo, e aqui a cada 1000, né? Ou seja, 1000 linhas do mesmo número, mais 1000 do próximo, mais 1000 do outro, né? Para formar os meus números. Aqui no binário, eu vou ter uma variação bem mais rápida do que o decimal, né? Aí perceba uma forma simples, daqui a gente está começando a ver uma forma bem simples de montar essa tabela. O nome disso daqui, gente, dessa tabelinha aqui, ó, é tabela verdade, tá? Essa tabela, ela é muito útil tanto para a gente converter, né, do binário, por exemplo, para o decimal, quanto para a gente começar a trabalhar com lógica, com as nossas lógicas. Porque aqui, ó, eu posso dizer, por exemplo, lá no meu circuito, que quando eu tiver essa combinação, é para dar saída lógica nível 1. Percebe? Ou seja, quando eu quiser essa combinação também, eu posso pôr ela como saída lógica nível 1. E o resto, tudo como 0. Tá? Então imagine o seguinte, imagine a seguinte situação. A gente vai lidar muito com isso em eletrônica digital. Imagine que aqui, ó, a gente tem várias chaves. Chave A, chave B, chave C, chave D, por exemplo, né? Vamos dizer, por exemplo, que cada uma dessas chaves seja um interruptor de uma sala, certo? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, por exemplo, que quando o interruptor da chave A da sala A esteja desligado, o interruptor da sala B esteja ligado e o da sala C esteja ligado, e o da D desligado, eu quero que a luz acenda. Percebem? Eu quero dizer, por exemplo, que quando todos os interruptores estiverem desligados, a luz esteja apagada. Ou eu quero, por exemplo, que quando o interruptor da sala A esteja desligado, da B desligado, da C ligado e o da D desligado, eu quero que isso aqui acenda a luz. Certo? Então aqui a gente segue uma tabela bem simples. Imagine que isso daqui sejam os interruptores e aqui seja a lâmpada. Eu quero que a lâmpada acenda com essa combinação, e com essa combinação. Por isso que isso daqui é chamado de tabela verdade. Tabela verdade. Por quê? Porque ela vai me trazer todas as possibilidades de combinação entre os meus interruptores, certo? E qual vai ser a resposta desses interruptores para cada combinação, dessa lâmpada, aliás, para cada combinação, certo? Isso daqui a gente vai ver um pouco mais para frente, que são as portas lógicas, como fazer isso aqui funcionar. Mas isso aqui é para vocês terem primeiro contato com a tabela verdade. Agora, poxa, Renato, eu tenho que lembrar essas sequências aqui? Eu tenho que lembrar de cabeça, decorado? Não, 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 pelo amor de Deus, não. Isso aqui é muito fácil de você montar essa tabela verdade. Vamos ver como é que faz? Vou apagar ela aqui, a gente vai fazer junto. Vamos imaginar que o primeiro dígito, que é o menos significativo, ele é o que mais vai variar, certo? Então, se ele é o que mais vai variar, a cada uma linha, ele vai variar. Então, em uma linha, na primeira linha, a minha contagem sempre tem que começar do zero, tá? Isso é importante, sempre começa do zero, tá? Então, a primeira linha vai ser 0, a próxima vai ser 1. Como ele está variando a cada linha, então a próxima é 0. 1, 0, 1, 0, 1. E assim vai. A cada linha ele vai variar. Certo? Até lá a última linha. O próximo aqui, ele não estava variando a cada duas linhas só? Porque ele não é 2 vezes 10. Ele não é 2 elevado à primeira. Então 2 elevado à primeira é 2. Esse primeiro era
2, 12 não, 2 elevado a zero, que é 1, tá? O próximo aqui, o terceiro dígito, se vocês lembram, ele é 2 elevado a 2. Isso é igual a 4. E o último, 4. E o último é 2 elevado a 3, que é igual a 8. Perceba só, lembra daquela lógica que eu falei? O primeiro vai variar uma linha. A cada uma linha ele vai variar. Ou seja, de uma linha para outra ele vai mudar o valor. Aqui, a cada duas linhas é que ele vai variar. Então, se a cada duas linhas eu posso ter 0, 0, 1, 1. Ou seja, duas vezes, né? Duas linhas com valor 0, mais duas com valor 1. E aí eu continuo, mais duas linhas com valor 0 e duas com valor 1. Duas com valor 0, duas com valor 1, duas com 0, duas com 1. Assim até o final lá da minha tabela. A próxima aqui é a mesma lógica. Vão ser 4 linhas com valor 0 e mais 4 linhas com valor 1. 4 linhas com valor 0, 4 linhas com valor 1. E aqui vão ser 8 linhas com valor 0 e 4 linhas com valor 1. Perceberam? Fácil de montar essa tabela, não é? Então aqui tem todos os números, todas as possibilidades de combinação que eu vou ter, né? Que eu vou ter aqui nessa minha tabela. Agora percebam o seguinte, vamos imaginar o seguinte. Mas, professor, como que eu vou saber quantas linhas eu posso ter com essa quantidade de dígitos? Percebe que se eu tiver 4 dígitos, né? 4 dígitos aqui, eu vou ter um número máximo de linhas. Se eu tiver apenas 3, esse número vai cair muito. Percebe isso? Como é que eu sei isso? Como é que eu faço essa... como é que eu descubro quantas linhas a minha tabela verdade vai ter? Eu descobrir quantas linhas a minha tabela verdade vai ter, eu tenho que saber quantas combinações eu vou conseguir fazer com aquela quantidade de dígitos. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos voltar aqui. Imagine o seguinte. Imagine que eu vou ter aqui 4 dígitos. Vou fazer aqui 4 quadradinhos que vão representar os 4 dígitos que eu posso ter. Então vamos imaginar que a gente esteja trabalhando na base binária, por exemplo, certo? Então eu posso ter aqui, por exemplo, o seguinte número: 1010, certo? Então estou trabalhando na base binária. Dentro desses 4 dígitos aqui, né? Esses 4 quadradinhos que representam os meus dígitos, eu posso ter qualquer dígito. Agora, até quantos números eu vou poder contar? A lógica é a seguinte, pessoal. Se eu tenho 4 dígitos na base binária, ou seja, na base 2, é só eu pegar a quantidade de dígitos, né? No caso 4, e elevar o 2, que é o da base, a 4. Isso aqui é 16. Ou seja, eu vou ter 16 combinações possíveis para esses meus 4 dígitos, certo? Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que eu vou conseguir contar até 16? Não. Não esqueçam aquilo que eu falei. A gente sempre começa a contar da posição 0, 0, 0, 0. Isso aqui é igual a 0. Aí eu vou continuar 0, 0, 0, 1. Isso aqui é igual a 1. Certo? Então, para eu descobrir
Por exemplo, se eu tiver... Imagine que eu não tenho apenas 4. Tá, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenha, por exemplo, 32, que eu tenha, perdão, que eu tenha 5 dígitos, certo? Se eu estou trabalhando na base 2, é só elevar o 2, que é o da minha base, a quantidade de dígitos, no caso 5. 2 elevado a 5 é igual a 32. Ou seja, eu vou ter 32 combinações possíveis com essa base aqui, certo? Com essa quantidade de dígitos na base 2, tá? E essa lógica, ela também vale, por exemplo, para o sistema decimal. Então vamos imaginar o seguinte: imagine que eu estou lá no meu sistema decimal e tem apenas 2 dígitos, certo? Se eu estou com decimal, eu pego o 10 e elevo ele à minha quantidade de dígitos, 2. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho 100 combinações, tá? 100 combinações possíveis. Isso quer dizer que eu vou conseguir contar até 100? Não. Não, se eu tenho apenas 2 dígitos, eu não consigo contar até 100. Eu consigo, no máximo, contar até 99. Mas não se esqueçam nunca que eu vou sempre começar do número 00, certo? Agora vamos imaginar, por exemplo, que eu tivesse ainda na base 10 3 dígitos, por exemplo, né? Então eu vou ter lá 10 elevado a 3. Isso quer dizer o quê? 1000 possibilidades de números. Novamente, começando em 0, 0, 0 até 9, 9, 9. Tá? Isso é para qualquer base numérica, tá, gente? Qualquer base numérica vai funcionar dessa forma, tá? Eu pego a quantidade de dígitos, né? Elevo a minha base a essa quantidade de dígitos, né? E, e a partir daí eu sei quantos números eu vou conseguir representar com essa quantidade de dígitos, tá certo? Bom, agora vamos para o último passo. Bom, só lembrando uma coisa, gente. Essa forma aqui de conversão que eu mostrei anteriormente, isso daqui, ela vale para você transformar qualquer número de qualquer base para base decimal, tá? Sempre você vai fazer dessa forma aqui. Lembrando, por exemplo, que se eu tiver na base hexadecimal, que a gente vai ver, vocês podem dar uma olhada na apostila. Se vocês olharem na apostila, vocês vão ver como é que é a lógica hexadecimal e a lógica octal. Elas vão seguir a mesma lógica. Então, se eu tenho a base 2, em vez do 10 aqui, eu vou colocar o 2. Vamos ver aqui como é que é isso. Se eu tenho, por exemplo, um número... Vamos imaginar um número qualquer aqui em binário. O número 1, 1, 0, 1, por exemplo, né? Na base binária. Gente, isso aqui é importante. Ó. Deixa eu falar para vocês. Como é que eu sei que esse número aqui, 1101, ele é 1101 e não 1101? Como é que eu sei isso? Sempre na base, sempre aqui, ó, do lado da base, vai aparecer qual é o valor, qual é a base que eu estou trabalhando. Aqui em parênteses, nesse caso base 2, por exemplo. Se eu quisesse que esse número representasse 1101, eu teria que colocar assim, ó, 1101 na base 10.
Isso aqui é 1101. Isso aqui é 1101, tá? Na base binária e aqui na base 10. Sempre nesse cantinho eu vou representar qual é a base que eu estou trabalhando, tá? Tem que ser feito. Bom, continuando. Se eu quero transformar esse número aqui para a base decimal, por exemplo, deixa eu diminuir um pouco aqui. Se eu quero transformar esse número, por exemplo, para a base decimal, eu vou fazer da seguinte forma: 1101 na base binária. Eu quero passar isso para um número que eu não sei ainda qual que é na base 10, certo? Como é que eu faço isso? Vou fazer da seguinte forma: esse primeiro dígito aqui, esse primeiro carinha aqui, ele vai valer 2 elevado a 0. Esse segundo dígito aqui vai valer 2 elevado a 1. Esse terceiro vai valer 2 elevado a 2. E esse último aqui, 2 elevado a 3. Bom, mas como assim, Renato? Eu vou pegar esse número que está aqui embaixo, tá? Vou pegar esse carinha aqui, esse número aqui, multiplicar por esse aqui, ó. Como é que é isso? Então, 1 vezes 2 elevado a 0, certo? E aí vou somar com esse cara multiplicado por esse cara aqui. Ou seja, 0 vezes 2 elevado a 1. E vou somar, assim eu vou fazer com os outros dois também. Nesse caso, 1 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado ao cubo. Isso é igual. Vamos continuar aqui embaixo. Igual. 1 vezes 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1, certo? Então é 1 vezes 1. Então é 1. Espera aí que esse 1 ficou feio demais. Então é 1, certo? Mais 0 vezes 2 elevado à primeira. 2 elevado à primeira é 2. Vezes 0 é 0. Mais 1 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, certo? Vezes 1, 4. Mais 1 vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Então, mais 8. Isso é igual a 8 mais 4, 12. Mais 1, 13. Então, 1101 em binário é correspondente a 13 em decimal. Perceberam? Isso daqui, gente, vai valer para qualquer base numérica, qualquer transformação de base numérica para base decimal, tá? Como assim? Quais vai ser a diferença? A lógica é a mesma, vai ter poucas diferenças. Imagine agora, por exemplo, que eu tenho um número 182, por exemplo, na base octal, tá certo? E eu quero transformar isso para um número que eu não conheço na base decimal, tá? Agora que eu vou mostrar para vocês a diferençazinha. Esse carinha aqui, ele vai valer 8 elevado a 0. Percebe que o número que está sendo elevado aqui, ele vai ser sempre igual ao número da base. Lá no sistema binário, isso aqui não ia valer. Esse primeiro 1 aqui, né? Imagina que tem 101.
Esse primeiro A1 aqui não valia 2 elevado a zero na base decimal, na base binária, desculpa, certo? Esse aqui não valia 2 elevado à primeira, tá? A diferença vai ser sempre essa. O número vai estar sempre elevado à base, tá? A base, aliás, desculpa, perdão, a base sempre vai ter elevado à posição do número. Então, nesse caso aqui, base 8. Aqui é 8 a primeira e aqui é 8 ao quadrado. Perceberam a diferença aqui, ó? Mas se fosse base, por exemplo, 16, não sei, por exemplo, base 16, né? Hexadecimal. Se a gente tivesse, por exemplo, 1A em hexadecimal, que é base 16. Quanto é que ia valer esse primeiro cara aqui? Ia valer 16 elevado a zero. Esse segundo cara ia valer 16 a primeira. Certo? Mas isso eu vou deixar para vocês darem uma olhada na apostila, que o que importa agora é a gente entender qual é a lógica disso tudo aqui, tá? A lógica é essa, tá? Você vai pegar qualquer base x, né? Uma base qualquer para base decimal, vai seguir essa lógica aqui que eu estou te falando, tá? Então, continuando o nosso exemplo aqui, da base 8 para decimal, por exemplo. Então, a gente vai ter aqui 2 vezes 8 elevado à primeira, certo? 2 vezes 8 elevado à primeira, tá? Mais 8 vezes 8 elevado a... Desculpa, perdão, aqui é 2 vezes 8 elevado a zero, perdão. Mais 8 vezes 8 elevado à primeira, certo? 8, que é aqui o do número, vezes 8 elevado à primeira. Mais 1 vezes 8 ao quadrado, certo? Tá? Então a gente vai ter aqui 8 elevado à primeira é 8, é 1, certo? Então 2 vezes 1 é 2. Mais 8 elevado à primeira é 8, né? Só um minutinho. 8 vezes 8, 64. Então mais 64. Mais 8, 1, né, vezes 8 elevado ao quadrado, 64, né? 8 elevado ao quadrado, 64, vezes 1, 64, tá? Isso vai dar 128 mais 2, 130. 130 na base 10. Perceberam aqui como é que é? Simples, né? Bom, para a aula de hoje, gente, basicamente o que a gente queria passar para vocês era esse conteúdo, tá certo? Então, por enquanto, a gente vai continuar a nossa aula com combinação de números e tal. Vocês vão continuar lendo a apostila, tá certo? Então, a gente viu a conversão binária para decimal. E, aliás, a última coisa aqui que eu queria mostrar para vocês, que essa parte é um pouquinho também complicada de entender sozinho, é a conversão da base decimal para qualquer outra base. Bom, vamos começar pela base binária, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um número, por exemplo, número 22 aqui, certo? Na base decimal, esse número 22 está na base decimal, e eu quero converter esse número aqui, 22, para a base binária, por exemplo, eu vou fazer um processo que é chamado de divisão, múltipla divisão. O que eu vou fazer? Eu vou dividir esse número
por 2 sequencialmente e para descobrir o seu equivalente em binário. Então, como é que é isso? Vamos imaginar aqui, 2 dividido por 2 é 11, certo? Qual é o resto dessa divisão? Né? É zero o resto, então, imagine. 22 dividido por 2 é 11. 11 vezes 2 é 22, então o resto é zero, certo? Aí eu pego o valor, né, que deu nessa primeira divisão e vou dividir esse valor novamente por 2. 11 dividido por 2, o que eu posso fazer? 11 não é divisível por 2, né? Como é que eu faria? Então, 11 dividido por 2, 5. Por quê? Porque 5 vezes 2 é 10. Aí 11 menos 10 sobra 1. Ou seja, eu tenho 1 aqui de resto, né? É aquele processo mais comum de divisão, né? Com os restos. Só que eu não uso mais esse resto, porque aqui eu poderia continuar, né? Eu desço, ponho um zero aqui, boto a vírgula aqui no 5, né? Aí divido de novo, tal, 10 dividido por 5, 5, daria 5,5. Eu não vou fazer essa parte, tá? Eu vou parar aqui, por enquanto, né? Então, aqui eu dividi 11 por 2, dá 5, me restou 1. Só que esse 5 aqui que deu aqui, eu vou continuar dividindo ele por 2. Aqui, novamente, 5 dividido por 2 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. E 5 menos 4 resta 1. Aqui é aquela mesma coisa, colocaria o zero aqui, né? A vírgula, tal. Eu não vou fazer isso. Deixa esse 1 quieto aqui, eu vou usar ele depois. E continuo. 2 dividido por 2 é 1 e resta 0, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o último quociente aqui, que é o último resultado, certo? E usar os restos, ó, certo? E aí eu vou começar contando a partir daqui. Ou seja, o que é o equivalente desse cara aqui? É 1, que é esse último quociente. Aí o primeiro resto é 0, o segundo resto aqui é 1, o outro resto aqui é 1 e o primeiro resto aqui é 0, certo? Então, 22 em decimal corresponde a 10110 em binário, certo? Vamos desenhar aqui só para a gente fazer junto e vocês ver se entendem um pouco melhor. Fica um pouco mais fácil a compreensão. Bom, vamos lá. Vamos ver um número qualquer em decimal. Por exemplo, o número 16 na base decimal. Eu quero transformar esse número para um número que eu não sei ainda qual que é na base binária. Então eu vou começar. 16 dividido por 2 é 8, certo? Quanto que me sobra aqui de resto? Zero, né? Porque 8 vezes 2, 16. 16 menos 16 é zero. Aí eu vou pegar e continuar. Vou utilizar esse 8 e vou dividir ele por 2 de novo, certo? Então 8 dividido por 2, 4, certo? Quanto que eu tenho de resto aqui? Zero, tá? Por quê? 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0. Então tenho zero de resto da minha divisão. E continuo dividindo. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Ou seja, continuo tendo zero de resto. E vou dividir aqui de novo. 2 dividido por 2 é 1, certo? E quanto é que eu tenho de resto? Zero de novo. Bom, então o último resto aqui é 1. O último resto é 0, desculpa. O último quociente aqui, que é o último resultado, né? Ele é 1. Aí como é que eu vou fazer para interpretar isso aqui? Eu pego primeiro esse último resultado e faço dessa forma aqui, ó. Eu faço a leitura. Ou seja, o meu número correspondente aqui a 16,
na base 10. Que eu queria achar aqui, né? Um número na base 2. O meu correspondente aqui é esse número aqui, ó, 10000. Perceberam? Tem que pegar de baixo para cima aqui para fazer. Então é 1 0 0 0 0 na base 2. Percebe como é que é essa transformação? E isso aqui eu vou usar para transformar números da base decimal para qualquer outra base. A única diferença que eu vou ter é na hora da divisão. Por exemplo, se eu quero transformar esse mesmo número para a base 16, por exemplo, para a base hexadecimal, em vez de dividir por 2, né, como eu estava fazendo, fazer a divisão aqui por 2, eu vou fazer a divisão por 2, né, assim, dessa forma, eu vou fazer essa divisão por 16. Entenderam? Então, esse número aqui pelo qual eu vou dividir é sempre o número que eu estou me referindo aqui à nova base, certo? Então, por exemplo, se eu quero transformar um número da base 10, número 100, por exemplo, né? Vamos dizer, da base 10 para a base 8, por exemplo, para um número qualquer, na base 8, eu vou pegar o 100 e vou dividi-lo por 8 sequencialmente. Dividir ele várias vezes por 8. E vou seguir a mesma lógica, tá? Esse processo, vocês podem dar uma olhada na apostila, porque o que importa é vocês entenderem a lógica disso daqui, tá? Porque o processo é o mesmo. Então vocês dão uma olhada na apostila, façam o exercício os exercícios que estão propostos na apostila, tá? De eletrônica digital. E aí, para a próxima semana, a gente tem uma nova aula, tá? E a intenção é que a gente siga essa sequência de videoaulas feitas por nós mesmos, pelo próprio professor, tá? Até o final do curso. Bom, acaba aqui então a nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro, né, de eletrônica digital 1. E espero que vocês tenham entendido o que foi proposto aqui na aula e façam o fórum, né? Participem do fórum, façam o questionário, respondam o questionário, ele é extremamente importante tanto para vocês fixarem os conteúdos, tá? Quanto para a avaliação da disciplina. Uma última coisa é o seguinte, na apostila de Digital 1, nós temos alguns exercícios propostos, né? A gente colocou lá alguns exercícios na apostila. Façam sempre esses exercícios, porque eu pretendo sempre cobrar nas nossas atividades semanais alguns itens daqueles exercícios que estão na apostila, tá? Então, se vocês fizerem os exercícios na hora da resolução do questionário, é só vocês praticamente passarem a limpo, tá certo? Então, uma boa semana, estudem e até a próxima aula.